Na aula passada, nós estudamos um ponto muito sensível e muito concreto trazido no livro da Teoria da Razão, o encantamento. E eu conversei com vocês um pouco sobre o estudo de caso do Jorge, que foi encantado primeiramente no reino das águas e depois no reino animal terrestre. A história desse homem traído foi muito importante por um motivo. Ela nos ajuda a compreender que a teoria da razão não trata a evolução como um conceito abstrato, mas como um processo real, prático, de reorganização interna, de acordo com as necessidades daquele ser que está em evolução. E nós já estudamos que essa reorganização interna, vimos amplamente isso aqui, ela acontece por meio dos filtros da natureza, que vão atuar diretamente sobre o que há de mais profundo dentro do sistema humano. As memórias que estão registradas, as memórias ancestrais que estão registradas no nosso DNA. E a gente precisa lembrar disso. Quando nós falamos de sistema humano, nós não estamos falando apenas de um corpo com uma única identidade fixa, única, imutável. O que a teoria da razão afirma, a perspectiva adotada pela teoria da razão, é de que o corpo humano é um sistema múltiplo, com várias memórias herdadas, e que conforme a vida acontece e as escolhas são feitas, certas memórias vão emergir, ganhar força, influenciar e ocupar lugares de comando no nosso inconsciente. E esses lugares de comando são conhecidos como tronos. Então, quando eu falo de Jorge, eu não estou contando apenas uma história emocional, mas eu estou exemplificando um princípio. E que princípio seria esse? Que, às vezes, um ser, ele não vai adoecer somente porque houve um fator externo. Às vezes, esse fator externo é apenas um gatilho que vai despertar, acordar uma memória interna que se desorganiza e passa a ocupar um lugar de comando no nosso sistema, e esse lugar de comando ele passa a ser governado por uma dor, por um sofrimento. Isso, é claro, traz para esse sistema uma lente distorcida, uma visão de mundo distorcida. Dentro do plano do Criador, quando essa desorganização ela chega a um nível extremo, considerado extremo, esse ser precisa ser conduzido para uma nova realidade, uma realidade que vai atuar como um espelho para esse ser que está desorganizado. Isso vai fazer com que ele reaprenda o básico, né? Que ele retome a sua racionalidade, o seu equilíbrio, que essa lente distorcida retorne à origem, que é a verdade. E esse foi o caso de Jorge, né? Ele chegou num ponto extremo de desequilíbrio, onde houve essa necessidade de recondução, né, para esse aprendizado em outros reinos da natureza. Pois bem, depois que a teoria da razão nos mostra como funciona a correção com filtros, reinos, encantamento, ela nos leva para o próximo passo. E é o que nós vamos estudar hoje. Nós vamos falar sobre os planos futuros do Criador para a humanidade. E é esse plano que já está acontecendo. Sejam bem-vindos ao canal da Teoria da Razão. Eu me chamo Thaisa Máximo, sou bióloga, pesquisadora e revisora dessa obra que nós estamos estudando. Nós vamos falar desse futuro agora, que não é romântico, não é vago, ele é um futuro que representa a reorganização sistêmica desse aprendizado que está acontecendo aqui na Terra, que já estamos vivenciando, por sinal, esse futuro. Nesse futuro de reorganização sistêmica, 3 elementos se encontram: os povos, os engenheiros e o ser cobra. Isso quer dizer que o plano do Criador não foi interrompido, ele foi reestruturado. Claro que como um resultado, digamos assim, do mau uso do nosso livre-arbítrio. A queda, a traição, a alteração da própria energia da ilusão não cancelaram o propósito do Criador para nós. Todas essas ações, é claro, forçaram o plano a seguir por um outro caminho mais longo e mais rigoroso. Isso é fato. Mas o objetivo permaneceu, conduzindo todos os seres à recuperação, à sua reintegração e à harmonia. Agora, para que a gente possa entender isso com clareza, eu vou estruturar aqui a explicação em uma sequência bem simples. Em primeiro lugar, o texto afirma que no futuro, quando o plano estiver completo, o ser cobra a consciência do ser cobra poderá se unir novamente à sua memória
de engenheiro general, aquela que ele detinha desde antes dos eventos ocorridos no Éden. Essa afirmação ela é muito decisiva porque ela mostra que o ser cobra ele não é eliminado ou apagado do plano. Ele é tratado como um ser que terá que passar por um processo tão profundo de aprendizado que poderá ser reintegrado ao seu estado anterior. Só que ele não volta como ele era, sem consequências. Existiu toda uma história que aconteceu. Então ele retorna unido à sua memória original, mas carregando também em si todo o aprendizado que ele teve com os povos, desde o início da Terra, desde o início desse aprendizado que acontece aqui, até o momento do recomeço. Então, todo esse aprendizado estará unido a essa memória original. E isso significa que aprender com os povos é parte do antídoto dele. Pensar, refletir sobre isso é muito importante, porque existe um erro comum de leitura de achar que os povos são seres inferiores e que os engenheiros são seres inteligentes. E não é bem assim que acontece. Na lógica do plano do Criador, os povos carregavam dentro de si uma escola que os engenheiros não tinham. Era a escola da matéria. Então, a união de engenheiros e povos, ela era uma troca de conhecimentos e aprendizados. Quando o Criador afirma que o ser cobra aprenderá com os povos, ele está mostrando toda a sua didática e a sua pedagogia. O que você desprezou e usou para dominar será justamente o que é necessário você atravessar para restaurar o seu caminho evolutivo. E existe um outro ponto essencial, que é, nesse futuro, o ser cobra já deverá ter conquistado uma biologia perfeita. E o que seria essa biologia perfeita? Ela surgirá como resultado da sua emanação para o equilíbrio do corpo físico e como resultado da organização biológica aprendida pelo ser cobra durante esses milênios com os sistemas múltiplos. Vamos traduzir isso de uma forma bem didática? O que seria essa biologia perfeita? É a juventude? É uma questão estética? É um corpo bonito? Um corpo sarado? O que é ter essa biologia perfeita? Biologia perfeita, nesse caso, significa um corpo compatível com equilíbrio. Como é que nós podemos entender isso na prática? Considerando a realidade palpável aqui do nosso dia a dia. Pensa numa pessoa que vive uma realidade de desequilíbrio constante. Instabilidade emocional, ansiedade, compulsividade, vícios emocionais que vão repercutir inclusive na sua própria biologia, na sua própria matéria corporal. O corpo dessa pessoa vira um campo de instabilidade. Ele reage, ele oscila, ele adoece, ele sucumbe. Agora pensa numa pessoa que aprendeu de fato a se organizar internamente. Ela regula melhor o próprio ritmo, não é escravizada por picos ou situações emocionais, ela não funciona por meio de compulsões. O corpo dessa pessoa tende a ser mais coerente, a ter mais estabilidade. Então, quando se fala em biologia perfeita, isso quer dizer o quê? Que esse ser não poderá voltar a um plano de integração sem ter aprendido durante milênios como viver um sistema múltiplo sem ser governado por desvirtudes, sem ser governado pela própria energia da ilusão adulterada. E é aí onde o texto entra no casal original, Adão e Eva. O Criador considerou Adão e Eva, ambos, culpados e inocentes ao mesmo tempo. E isso até parece uma contradição, né? Mas na verdade é uma lógica dupla, é uma análise completa do que aconteceu lá naquele momento. Eles foram considerados culpados porque não tiveram uma postura de respeito, de confiança com o Criador, de ir lá e acusar o ser cobra. Eles foram coniventes com o ser cobra. Ou seja, faltou uma postura verdadeira diante da hierarquia criadora. E, ao mesmo tempo, eles são considerados inocentes porque foram vítimas de uma energia completamente desconhecida por eles. E se a gente for olhar, aqui é onde reside uma lição muito prática que nós devemos aplicar no nosso dia a dia. Às vezes a gente erra por ignorância, mas existe um ponto onde a gente ultrapassa a ignorância e passa a ser também omisso. Não por maldade, mas por falta de coerência, por falta de verdade, de ser verdadeiro, de se comunicar, de conversar. O que faltou lá naquela época foi o diálogo com o Criador. E aí, na sequência, a gente vê a sentença benevolente
do Criador ao casal original, aos engenheiros e povos. Eu sou teu pai, não esperarei de vocês nada além dos demais. Porém, Adão e Eva cobrem de si mesmos a mais perfeita participação. E o que representa, o que significa essa fala? Adão e Eva, vocês não terão privilégios, mas vocês têm a responsabilidade de ter uma conduta exemplar, porque vocês serão a referência para todos os outros. E isso se completa quando o Criador diz que colocará caminhos para que eles trilhem, mas que esses caminhos não servirão apenas para ensiná-los, mas para que os futuros moradores da Terra, milênios depois, possam reconhecer esses caminhos como um exemplo a ser seguido. Ou seja, o casal original vira um marco pedagógico, um marco evolutivo. E a gente já viu, alguns vídeos atrás, que esse casal original é representado por Jesus e Maria. E a fala do Criador é fechada com uma bênção que tem um peso enorme. Vão e façam a melhor história. Eu os abençoo até o dia do grande triunfo. E o que isso significa dentro do plano? Que a história da humanidade, ela não é uma sucessão aleatória de eventos. Ela é uma longa estrutura de aprendizado com correções, filtros, reorganizações e reintegrações. E é por isso que depois de a gente entender Jorge e o Encantamento, faz sentido nós entrarmos no plano futuro do Criador para a humanidade. Porque ele não está ali apenas corrigindo um erro, entende? Ele está construindo um caminho em que no final os povos, engenheiros e até o ser cobra estarão em harmonia. Mas vamos voltar aqui à nossa sequência. Nós já vimos os planos do Criador para o ser cobra. Estamos estudando os planos do Criador para Adão e Eva. Então, o Criador foi lá e disse: vão, aprendam, e não só aprendam, mas também tornem-se exemplos. E Eva respondeu. Ela disse: eu serei a mais exemplar de suas servas. O Criador preparou a terra e colocou os engenheiros para passarem pelos filtros dos reinos da natureza, com o objetivo de conquistar uma biologia excelente, uma estatura adequada e uma capacidade física completamente compatível com a vida na Terra. Esse ponto conversa justamente com aquilo que nós já debatemos aqui sobre os reinos. Eles não são apenas um cenário, né? Eles estão para a equalização, para o ajuste, para a adaptação dos engenheiros ao ambiente terreno. Os filtros, no final das contas, representam um mecanismo que faz com que um ser de altíssima frequência seja capaz de habitar uma matéria estável, sem desorganizar esse corpo e sem fazer com que esse ser de altíssima frequência enlouqueça dentro dele. Só que mesmo com uma ótima biologia e estatura, os engenheiros ainda não conseguiam se comportar adequadamente ao controlar o corpo humano. Porque uma coisa é você ter um corpo funcional, outra coisa é você ter a maturidade para saber governar esse corpo, para saber controlá-lo. E foi dessa maneira que se tornou necessária a multiplicidade simples. A multiplicidade simples surgiu mais como uma etapa corretiva. Então, antes da gente falar em tronos, em arquétipos, em bancos, em uma estrutura bem organizada, o Criador precisou resolver um problema básico, que seria como fazer com que um ser altamente mental, mas instável no corpo, aprendesse sobre o corpo em segurança. Na multiplicidade simples, a lógica é: o corpo precisa ser um laboratório de domínio corporal. Autocontrole, ritmo, a compreensão dos limites, ter o respeito ao próprio corpo e a capacidade de controlar os próprios impulsos. Ou seja, não é dominar o corpo com violência, subjugando, mas muito mais compreender como habitar esse corpo com governança, aprender a se governar. E aí então é que se confirma aquilo que o Criador já havia planejado: a necessidade dos povos coabitarem com os engenheiros em um mesmo sistema. Agora, em um sistema simples que veio a se tornar múltiplo com toda essa complexidade que nós estudaremos mais adiante nas próximas aulas, mas no final das contas nós compreendemos que houve uma reorganização do plano. Engenheiros e povos estavam coabitando novamente no mesmo sistema, assim como foi planejado pelo Criador para o sistema binário. Engenheiros e povos
juntos em um mesmo sistema, como seria no binário, só que agora formando sistemas múltiplos. No binário, seria engenheiro mais povo em uma união sistêmica. Mas o sistema binário foi abortado no projeto lunar quando houve a Guerra dos Mundos e todos nós fomos transladados para a Terra. Então, o Criador adaptou o mesmo princípio. Ao invés de habitarmos sistemas binários, agora passamos a compor sistemas múltiplos. E nós continuaremos os estudos sobre esses sistemas e sobre os planos do Criador para a humanidade na próxima aula. Até lá!